Henker que vive duas vezes, capítulo 489. Registros de Akasha, 8. Yon-Woo não conseguia acreditar no que ouvia. O que? Demônio celestial. Sem chance. Mas não parecia que ele tinha ouvido errado. Shannon e Yeong engasgaram em estado de choque. Até mesmo os normalmente impassíveis Boo e Rebecca também ficaram surpresos. A sombra sob seus pés tremeu. As palavras que o homem havia falado eram simplesmente chocantes demais. O demônio celestial era um ser transcendente que não era nem Deus nem demônio, nem dragão nem gigante e estava bem acima do resto do mundo celestial, embora todos fossem seus inimigos. De uma maneira quase monoteísta, o exército do diabo o adorava como o verdadeiro Deus e considerava os outros deuses e demônios como falsos. Por serem tão fanáticos, Yon-Woo acreditou durante todo esse tempo que o demônio celestial não seria muito diferente de seus seguidores. Como o demônio celestial deveria ser o único mal que já havia alcançado o mundo celestial, Yon-Woo esperava um monstro que só pudesse destruir, uma fera raivosa que odiava qualquer coisa que o prendesse. Ele sempre pensou que o demônio celestial era como um grande demônio a quem até os reis demônios se curvariam. Ele não foi o único que acreditou nisso. A maioria dos jogadores na torre teve a mesma impressão, razão pela qual o demônio celestial tinha poucos seguidores. Mas, essa pessoa é completamente diferente. Ele parecia tão elevado, como se tivesse transcendido tudo. Embora Yon-Woo estivesse perto de transcender e realizar a santidade, o demônio celestial era como uma estrela distante. Era uma tarefa impossível, como chegar do chão ao céu esticando o braço. Yon-Woo não tinha ideia de quão grande era a estrela. Ele sabia os tamanhos gerais de deuses conceituais como a Mãe Terra e deuses de outros mundos como o caos rastejante, e comparado a eles, era seguro dizer que o demônio celestial era um ser supremo. Talvez ele seja considerado mal porque os deuses e demônios não conseguem alcançá-lo. Quer você fosse mortal ou imortal, era impossível não ter medo de um oponente tão grande que você nem poderia dizer o quão poderoso ele era. O Lorde Vampírico estremeceu dentro de Vigrid, também chocado ao ver o demônio celestial. Bem, mas eu gosto mais do nome Bright King. É mais iluminado. O demônio celestial brincou encolhendo os ombros, sem perceber o quão estupefato Yon-Woo estava. Ele parecia ainda mais incrível por causa disso. Foi difícil manter uma atitude fácil como essa. Você tinha que ter certeza de que ninguém iria desrespeitá-lo e que nada era impossível. Acima de tudo, você tinha que acreditar em si mesmo para ser tão despreocupado. Yon-Woo só conhecia duas pessoas assim. Mestre, porque ele viu o Rei Marcial Nayo no demônio celestial, e o Rei Macaco. Para ser exato, foi a Exúvia do Rei Macaco que ele absorveu, mas o ser ainda era bastante semelhante ao demônio celestial. Afinal, o Rei Macaco foi uma das muitas vidas passadas do demônio celestial, ou um de seus rostos, como o exército do diabo descreveu. Como compartilhavam a mesma alma, era natural que sua personalidade ou a maneira como se comportassem fossem semelhantes. Agora que olho para isso, você cheira um pouco como eu. Uau! Parece que é o cara macaco. Droga, você comeu um tão podre. Você não se sentiu mal depois? Embora Yon-Woo não tivesse ideia de por que o demônio celestial estava na biblioteca Shandong, ele teve certeza de uma coisa. O demônio celestial não tinha planos de lutar contra ele. Na verdade, ele parecia feliz em ver um visitante, e sua alegria parecia ser multiplicada pelo fato de serem do mesmo planeta, e do mesmo país, e de ambos conhecerem o Rei Macaco. Foi por isso que Yon-Woo reuniu coragem para fazer uma pergunta. Não estava. Você dormindo? Dormindo? O demônio celestial inclinou a cabeça e caiu na gargalhada quando percebeu do que Yon-Woo estava falando. Hahaha, eu acho que pode parecer assim. Eles devem estar pensando em mim como uma bela adormecida lá embaixo, hein? Eu nem pensei nisso. Ele riu e depois encolheu os ombros para Yon-Woo, que estava parado com uma cara séria. Meu verdadeiro corpo realmente fechou os olhos. Então eles não estão errados. Mas como você pode ver, minha mente está aqui há algum tempo. Então, você não abandonou o exército do diabo? O exército do diabo? Ah, aqueles caras malucos? Yon-Woo ficou sem palavras. É cada um por si, eu não os abandonei. Uau, como ele pode ser tão cruel com seus seguidores? Ele é incrível. Shannon ficou chocado, e sua impressão do demônio celestial foi despedaçada. Se um deus negasse seus seguidores, isso significava que ele estava negando a si mesmo. Na maioria dos casos, o poder e a força de um deus provinham da qualidade e da quantidade de fé que os seguidores lhe deram. Se ele os negasse, ele também estaria negando a fé deles. Então seu poder e força diminuiriam inevitavelmente. No entanto, o demônio celestial não pareceu se importar. Foi uma confiança de que seu poder e força não dependiam da fé de seus seguidores. Bem, pode parecer estranho para mim dizer isso, mas fiz tudo o que pude pelos meus seguidores daqui. Como o Êxodo, onde me dirigi para as montanhas celestes e depois voltei para este lugar, a Arca. Quando os céus e a terra foram desconectados, não tive mais nenhuma responsabilidade sobre os humanos. Li e eu não queríamos mais ficar presos a lendas. Yon-Woo não entendeu tudo o que o demônio celestial estava dizendo, mas percebeu que não havia deixado o exército do diabo porque não gostava deles. Ele era mais como um pai que queria que seu filho fosse independente. Mesmo que a criança percorresse um caminho tortuoso que ele não aprovasse, ele acreditava firmemente que um dia a criança voltaria ao caminho certo.
A atenção que o bispo-chefe e os membros desejam tão desesperadamente. Eles provavelmente estavam errados desde o início. Seus rostos e roubar esse poder. Então, quando isso falhou, eles desistiram do demônio celestial e escolheram os irmãos do grande sábio, os 7 grandes reis demônios, para planejar algo. Mas agora que Yon-Woo pensava em suas ações como resultado de um mal-entendido sobre as intenções de seus pais, ele sentiu pena deles. De qualquer forma, se eles estabeleceram que sua crença fundamental é o mal e não a luz, espero que continuem trilhando esse caminho. É isso. Ocorreu a Yon-Woo que esta poderia ser a melhor postura que um deus poderia assumir. Esta biblioteca não é como as pessoas pensam. Não é tão grandioso. Ele apenas registra eventos que acontecem em todos os lugares, desde o início dos tempos até o presente e o fim. Isso é tudo. O demônio celestial começou a explicar como a biblioteca foi montada. Yon-Woo se virou para olhar na direção que o demônio celestial estava apontando. Mas então tudo pode estar bagunçado e desorganizado, como o quarto da sua irmã mais nova, certo? Yon-Woo não falou. Isso era para ser uma piada. Não foi engraçado? Eu só tenho um irmão. Oh, realmente? Droga. Preciso de alguém para se relacionar comigo sobre isso. Eu sei porque meu irmão mais novo é uma menina. O quarto dela era um chiqueiro. É exatamente como este lugar. O demônio celestial tinha irmãos, e Yon-Woo se perguntou como ela seria por um momento. De qualquer forma, quando você tenta procurar alguma coisa, não encontra e só aparecem coisas estranhas. E o sistema da lei da causalidade, que é o banco de dados aqui, pode conter erros. Então, eu classifico e organizo como um otimizador de drive. Em outras palavras, ele era o bibliotecário. De repente, ele bateu palmas e os livros nas prateleiras deslizaram e rapidamente foram para outros locais. Yon-Woo observou com interesse enquanto ele ficava na frente de uma prateleira. Os livros foram organizados em listas que o demônio celestial havia escrito e colado nas prateleiras. Tempo, história, pessoas, foi quase maravilhoso ver tudo colocado em ordem alfabética. Destes, um título se destacou. Torre, ano 5211, o primeiro mês. Relatório de evento. O ano 5211 foi o presente. Yon-Woo puxou-o e abriu-o no meio. Ele viu páginas brancas vazias. Mas letras pretas começaram a aparecer no topo da página. Os efeitos do conhecimento do dragão permitem que você leia as palavras. Ele pôde entender instantaneamente o que estava escrito no livro. Junto com o aparecimento do castelo flutuante, o impasse entre a tia e as forças hostis que começou no 52º andar. Faceles e o Príncipe Negro estão definitivamente planejando algo maluco, mas é por isso que vai ser divertido. Não restam muitos lugares para se esconder da Mãe Terra. Agora que não restam muitos sobreviventes, a sugestão de deixar os céus. Foi uma bagunça desorganizada, pois os eventos eram registrados à medida que ocorriam. Os livros provavelmente foram divididos em seções depois de preenchidos. Demorou algum tempo para entender o que estava lendo porque as frases estavam fora de ordem. Mas 3 escritos principais se destacaram. A primeira foi a situação atual de Artia. Eles estavam lutando para assumir o controle do 52º andar sob suas ordens, e o segundo registrou os pensamentos do desaparecido deus do arco Zhang Wei, e o terceiro estava preocupado com o paradeiro dos sobreviventes do Olimpo. Seus olhos se arregalaram. Ele pensou que Fante poderia ter matado Zhang Wei, mas em vez disso, ele estava vivo e em contato com Faceles. Porque 2 de seus inimigos estavam se encontrando. A aparição do Príncipe Negro também foi inesperada. Eles estavam definitivamente tramando algo, e a verdade veio à tona rapidamente. Eles estavam planejando fazer um atentado contra a vida do rei marcial. Era impossível, um ato de suicídio. Ele não tinha ideia de por que eles teriam tais pensamentos sabendo o quão forte o rei marcial era. Quanto aos sobreviventes do Olimpo, quando ele folheou o livro, percebeu que ainda estavam fugindo dos titãs e gigantes. Muitos pareciam estar feridos. Ele quase podia sentir o cansaço deles através do livro. Felizmente, Atena e Hermes ainda estavam vivos. Mas deixar os céus significava que eles abandonariam sua divindade e viveriam como mortais. Foi assim que a tribo Protogenoi nos Elohim foi criada. Eles corriam tanto perigo que talvez não tivessem escolha senão abandonar seu orgulho como deuses. Quando ele descobriu a localização deles, seus olhos se arregalaram ligeiramente. Erebo. Era o território do submundo que estava muito abaixo do Tártaro. A maioria das pessoas nem sabia se isso existia. Se eles realmente estivessem lá, significava que estavam à beira de um penhasco. Eles teriam dificuldade em manter seu poder sagrado ali, já que havia limites para a quantidade de fé que poderiam coletar. Era possível que eles morressem se ficassem, e ele entendia por que estavam discutindo em deixar os céus. Cada informação era necessária. Ele continuou a ler, querendo saber mais, mas tornou-se impossível. O efeito do conhecimento do dragão terminou. Você não consegue ler as palavras. Você não pode ver mais nada. Se desejar ver mais, você deve estar qualificado para isso. As palavras pareciam rabiscos novamente. Yon-Woo olhou freneticamente para o demônio celestial, esperando que ele lhe dissesse como ler o livro. Não me importo de contar. Mas isso consumirá o tempo que você tem permissão para ficar aqui. E você tem um número limitado de visitas, certo? Pense nisso como uma prévia. O demônio celestial falou com firmeza,
Como se conhecesse os pensamentos de Yon-woo. Yon-woo apertou os lábios. O esquema de Jiang Wei e o paradeiro dos sobreviventes do Olimpo são importantes, mas... Ele tentou organizar suas prioridades. Ele só teve permissão para visitar a biblioteca Shangong 3 vezes, então precisava usar esse tempo de forma eficaz. O que é mais importante para mim é... Seus olhos brilharam. O caminho para a escuridão. A identidade do Rei Negro. Agora que estava aqui, na biblioteca com todo o conhecimento do universo, não poderia perder essa chance. Desde o início, seu motivo para escalar a torre foi encontrar a alma de seu irmão. Seus outros companheiros também eram importantes, mas nada era mais importante que isso. Além disso, as informações sobre o Rei Negro provavelmente eram caras. Suas 3 visitas talvez não fossem suficientes, então ele precisava começar. Ele poderia impedir a trama de Jiang Wei e Faceles assim que terminasse seus negócios aqui, e não seria impossível encontrar os sobreviventes do Olimpo mesmo sem a ajuda da biblioteca, uma vez que ele exuviasse e ganhasse transcendência. No final, ele cortou todos os apegos remanescentes e terminou de limpar sua mente. Observando os olhos de Yon-woo escurecerem, o demônio celestial sorriu. Eu acho que você decidiu. Pergunte-me o que você quer saber. Eu normalmente não faço isso, mas está tudo bem, já que você é a primeira pessoa de casa que conheço há algum tempo. Yon-woo agradeceu ao demônio celestial e perguntou o que ele mais queria saber. Posso ter informações sobre o Rei Negro? O que? O demônio celestial parecia atordoado. Yon-woo se perguntou se ele não sabia sobre o Rei Negro. Não sei quem ele é exatamente, mas pelo que aprendi, o Rei Negro é uma espécie de progenitor ou deus conceitual ligado à morte ou aos sonhos. Não, só estou curioso para saber por que você está procurando por ele. Eu o conheço bem, não há velho como ele. Finalmente encontrei. Yon-woo cerrou os punhos, pensando que as coisas finalmente estavam indo bem. Como eu poderia não conhecê-lo? O demônio celestial sorriu maliciosamente enquanto continuava. Fui eu quem o prendeu no vazio.